momento de adoração, de louvor, mas sobretudo também de oração. Vamos orar, curva a tua cabeça, fecha os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã onde nos encontramos na tua casa, Senhor, casa de oração, mas ao mesmo tempo também casa de comunhão. E queremos aqui, Senhor, te prestar culto, te louvar, te adorar, porque somente tu és digno de glória, de louvor e da nossa adoração. Portanto, Pai, fica conosco nesta manhã, derrama sobre nós o teu Espírito e nos dirige para que sejamos adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Obrigado por tudo, por este dia, por esta manhã. É assim que te louvamos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. E vamos louvar ao Senhor. Amém. Salve a igreja com graça e paz. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos dar a Ele toda a honra e toda a glória que Ele merece. Amém. Declara o Senhor. Só pra te adorar e fazer grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Declare mais uma vez. Declare. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Senhor, na tua presença nós te louvamos, meu Deus. Queremos entrar na tua presença, Deus, entregando todo o louvor, toda a nossa adoração, expressando através dos louvores, Deus, toda a nossa gratidão a ti, Senhor, por aquilo que tu tens feito na nossa vida, Senhor, aquilo que tu ainda vais fazer, Senhor. Te faz presente aqui de uma forma diferente nessa manhã, Senhor. Preenche os nossos corações. Que a tua presença seja algo real, Senhor Deus, nesse lugar. E em meus louvores, Pai, possamos ter mais uma experiência contigo, Senhor. Fala conosco nessa manhã e recebe, Deus, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, como uma expressão, Pai, do nosso amor, da nossa gratidão, Senhor, pelo teu imenso amor por nossa vida, Senhor. Te dá todo o louvor, Senhor. Nós estamos aqui. Estamos nós aqui. Declare Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar
separava. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande E te dar e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Luz do mundo viestes à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza quero contigo viver. para o Senhor. Eu vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei exaltado, glorioso no céu. Pai humilde, Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. levante as tuas mãos e louva o Senhor. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Deus. Totalmente amado. Seja engrandecido nesse lugar, Senhor. Totalmente Seja adorado nesse lugar, Senhor. tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Declare, vim para adorar-te. Declare. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Estou
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Senhor. Ao Senhor. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Suas obras, pois por Tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Essa é a nossa maior expressão de adoração a Ti, Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, no meu viver. Cantarei, contarei as Suas obras, pois por Tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus que Declara ao Senhor. toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, Em meio às glórias, ó Deus.
Vai agindo, Senhor. Vai transformando o nosso ser, Senhor, em meio aos louvores, em meio à adoração, Senhor. Amém. Vamos trazer as crianças até aqui. Vamos orar por elas. Pede à igreja que estenda suas mãos em direção às crianças. Meu Pai, eu quero pedir que Tu derrame Teu Espírito Santo sobre essas crianças. Pedir que Tu toque o coração de cada uma delas, a mente de cada uma delas, e que elas possam viver a infância com alegria, com diversão, mas também com o coração cheio de desejo da Tua presença. Que essas crianças possam crescer em estatura, em graça, vivendo a alegria que é fruto do Espírito, sendo instruída na herança da fé, instruída no Evangelho, para que elas também sejam evangelizadoras desde agora, pois elas são a igreja do presente. Abençoa cada família que acolhe essas crianças, que essas famílias possam estar comprometidas com o Teu Evangelho, para ensinar essas crianças a verdade do Evangelho e da graça. Abençoa as professoras da escola dominical, que elas sejam cheias de sabedoria, para que pela sabedoria do Teu Espírito transmita a essas crianças o ensinamento da Tua palavra, de forma que seja compreensível a elas. Assim nós oramos e pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu quero ver o que Teus olhos veem. Quero sentir o que sente o Teu coração, pois preciso amar como só Tu tens me amado, Senhor. Eu quero falar o que Tua boca fala, e quero pensar o Teus pensamentos, pois preciso amar como só Tu tens me amado, Senhor. Oh, pois cada dia mais eu quero ser como és. E este é o maior desejo do meu coração, pois cada dia mais quero ser como és, pois um filho se parece
pois um filho se parece com o Pai. Com o Pai. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E a convido para a leitura do texto sagrado que está no livro de Êxodo, no capítulo 19, versículos 1 ao 8º, a parte A do 8º. Palavra do Senhor no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 1 ao 8º, parte A. Amém. O texto sagrado nos diz assim: no terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. A igreja possa repetir esse texto, essa parte A desse versículo 8º, quando ele diz assim, que então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir.
estamos aqui. És a nossa estrela, és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Também eu quero saudar a todos os irmãos e irmãs queridos, queridas, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Uma alegria estar aqui de novo com vocês, tendo essa responsabilidade de trazer a reflexão da palavra de nosso Senhor para o dia de hoje. Texto que acabamos de ler, Êxodo 19, versículos de 1 a 8. O tema da nossa reflexão, o Deus que fala no deserto. Você pode dizer comigo? O Deus que fala no deserto. Oremos. Pai querido, te louvo na beleza da tua santidade, te agradeço pelo dia de hoje, humildemente peço que as palavras dos meus lábios e assim também o meditar do meu coração, que eles sejam agradáveis diante do Senhor. Convém que o Senhor cresça, teu servo diminua, bendito é o nome do Senhor. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, deixe-me começar logo dizendo que fica muito claro pela leitura que acabamos de fazer de Êxodo 19, de 1 a 8, que o povo de Israel aqui, nesse contexto, está naquilo que nós bem podemos chamar de início de um novo e importante capítulo da sua história.
Eles estão no terceiro mês, depois da saída do Egito, estão, por assim dizer, no início da sua caminhada, caminhada que, como nós sabemos, será uma jornada que vai durar 40 anos no deserto. Aqui eles estavam acampados aos pés da montanha sagrada, e nesse capítulo 19, Deus falou com Moisés, e Moisés deveria falar ao povo tudo aquilo que ele, do Senhor, acabara de ouvir. Eles estão diante dessa montanha, exatamente no capítulo 19, exatamente um capítulo antes da proclamação dos 10 mandamentos, que vai acontecer em Êxodo 20. Agora, o certo é que nesse momento, Deus ele estava prestes a falar com o seu povo. Deus queria que o seu povo ouvisse a sua voz. Agora, diante daquele espetáculo, da grandeza, do poder de Deus, que se revelava naqueles raios e trovões, o monte que fumegava, o povo ficou com medo. O povo ficou com muito medo e pediu que Moisés se tornasse o mediador entre eles e Deus, também o mediador entre Deus e eles. Eles não se achavam em condições de ouvir a voz de Deus, diretamente a voz de Deus. E por isso Moisés ele foi confirmado nessa missão, nessa função de intermediário entre Deus e o seu povo. Mas o fato é que aqui Deus falou. Deus aqui ele se dirigiu ao seu povo naquele tempo da mesma forma que se dirige a mim, a você, a nós também no dia de hoje. Deus queria que o povo ouvisse a sua voz ali, e Deus quer que nós hoje aqui também ouçamos a sua voz. A sua voz ela vem com um chamado radical, um chamado para consagração das suas vidas, um chamado para uma vivência de santidade ao Senhor. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Israel aqui recebeu a vocação para tornar-se um reino de sacerdotes. Esse era mesmo um grandiosíssimo privilégio que aquele povo recebia. Se você está me acompanhando, já deu para perceber que nós aqui estamos diante de uma, entre outras possibilidades de entender e de interpretar esse texto. Nós aqui vamos trabalhar essa temática onde Deus é aquele que fala, Deus é o Deus que se comunica, totalmente diferente dos ídolos, que têm boca, mas não podem falar, têm corações que não sentem, têm olhos que não veem, têm mãos que não tocam. Deus é o Deus que fala. E quando Deus fala, Ele emite um chamado poderoso, um chamado tanto lindo quanto extremamente radical, porque Deus está prestes a falar com o seu povo. Eles estão, como disse agora há pouco, no início, na infância dessa caminhada, desse deserto, que vai ser transformado numa experiência pedagógica. Deus vai ensinar muitas coisas necessárias ao seu povo, e isso vai acontecer também durante essa travessia de 40 anos. Mas chegando aqui, tendo dito agora há pouco que nós vamos trabalhar uma entre várias outras possibilidades de interpretar esse texto, deixa eu fazer aqui uma ponte que eu julgo necessária entre esse capítulo 19 de Êxodo e o livro de Números. Sabe por quê? Porque o livro de Números, por excelência, é o livro que trabalha, é o livro que narra todas as peregrinações de Israel, justamente no tempo da travessia. Quando nós falamos sobre o caminho de Israel no deserto, é certo que tudo que nós dissermos sobre essa caminhada de 40 anos no deserto
ela tem uma relação direta com o livro de Números. Isso porque, como disse, Números é, por excelência, o livro que trata e trabalha das peregrinações de Israel. Tendo dito isso, deixe-me então trazer alguns detalhes que julgo importantes e que eu espero que vão nos ajudar agora para entendermos um pouco melhor aquilo que temos diante de nós. Primeiro lugar, meus irmãos e minhas irmãs queridas, veja que o livro de Números, aqui em estreita relação com o Êxodo 19, o livro de Números, ele tem o seu nome extraído de duas contagens, de dois censos que foram realizados no povo de Israel. O primeiro aconteceu ali no Monte Sinai e o segundo lá nas campinas de Moabe, antes da posse da terra da promessa. Segundo lugar, quero salientar também, porque acho importante, que o título desse livro, Números, ele é extraído da primeira palavra na língua hebraica, Vayedaber. É a primeira palavra, e é assim que todos os livros do Antigo Testamento começam com a primeira palavra. Isso aqui literalmente significa Ele, Deus, disse. Números é a forma como nós conhecemos esse livro por causa desses dois censos, por causa dessas duas contagens. Mas o seu título original na língua hebraica, na Bíblia hebraica, é isso. Ele, Deus, disse. Mas deixa eu trazer uma outra informação aqui que considero bonita, profunda, importante. Aqui me refiro a vários escritos judaicos que se referem ao livro de Números usando um outro título, usando uma outra terminação, Bemidbar, também na língua hebraica, que significa literalmente no deserto. É o livro que indica com toda precisão o conteúdo desse livro, porque tudo que acontece nesse livro acontece ali na travessia. Terceiro lugar, não tem como deixar de reparar na especialidade, na beleza, deixe-me dizer, na profundidade da junção desses dois termos, porque quando você junta Vayedaber e também Bemidbar, isso literalmente vai significar: no deserto ele disse. No deserto ele, Deus, falou. Isso para mim é uma coisa tão bonita, porque aponta para a proximidade de um Deus que vem junto do seu povo, quando esse povo está fazendo a travessia do deserto, e ele vem para falar. Ele vem para que o povo ouça a sua voz, a sua palavra, os seus mandamentos, a sua vocação que está sendo emitida e esse povo agora está ouvindo. É o Deus próximo, é o Deus presente, exatamente quando as filhas e os filhos de Israel estão fazendo uma de suas experiências mais difíceis, que foi aquela travessia de 40 anos naquele deserto terrível. Quarto lugar, seguindo essa mesma linha de raciocínio, interessante mesmo é perceber que esse livro das jornadas, esse livro das peregrinações, esse livro da travessia, também era conhecido como o livro das murmurações, porque o deserto foi o lugar onde Israel mais reclamou. O deserto foi o lugar onde Israel mais tentou o seu Deus com as suas murmurações incontáveis. Mas é exatamente nessa travessia e nesse livro, também conhecido como o livro das murmurações, o Deus que fala, que se faz próximo e presente, tem muitas vezes, na maioria das vezes, como resposta a reclamação e a murmuração do seu povo, e isso deve ser um ensinamento muito forte também para nós hoje. Não reclamarmos daquilo que ouvimos, não murmurarmos das palavras que a nós são dirigidas, mesmo quando elas peçam abnegação, renúncia e sacrifício.
Pois bem, é nesse livro que essa frase "falou o Senhor a Moisés" se repete nada mais e nada menos do que 80 vezes. No livro de Números, Deus falou com o seu povo através do seu servo Moisés, e essa frase aparece 80 vezes. Isso outra vez reforça a presença de Deus, apesar do deserto, apesar das reclamações, apesar das murmurações, apesar dos erros cometidos ao longo de toda aquela travessia. É o Deus que não deixa de falar. É o Deus que não se afasta, que não se faz ausente. É o Deus que procura o seu povo, as suas filhas e seus filhos, mesmo na experiência mais radical, que é a experiência do deserto. Quinto lugar, me chama a atenção o fato desse livro começar, repito, naquilo que nós chamamos de infância do povo de Israel. Israel agora como uma nação, se estabelecendo como um povo. Números, nós já estamos 13 meses depois do Êxodo. Se desenvolve durante 40 anos, enquanto Levítico cobre o espaço de um mês, Números cobre o tempo de 39 anos dessa travessia. Doloroso processo de disciplina, de amadurecimento desse povo, para que assim pudesse nascer uma geração agora de verdade crente, agora de verdade corajosa, agora de verdade pronta para a conquista da terra prometida. Tendo chegado aqui, tendo feito essa junção necessária entre Êxodo 19, quando tudo começa, e Números, que é o livro que trabalha tudo o que acontece nessa travessia, deixe-me chamar a sua atenção para o capítulo 33 desse livro de Números e por um breve momento considerar uma narrativa que eu considero forte, considero até mesmo impressionante, porque nesse capítulo 33 de Números, você vai encontrar a partir do versículo 3 até o versículo 49, a palavra partiram. Partiram de e foram para. Partiram de e foram para. Partiram desse lugar, daquele lugar e foram para aquele outro lugar. 42 vezes no capítulo 33 de Números, você vai encontrar a palavra partiram. Em apenas 46 versículos, a descrição de que esse povo partiu 42 vezes, o que aponta para a mobilidade de Israel no deserto. Não era para Israel fazer casa própria no deserto. Não era para Israel permanecer no deserto. O deserto era uma terra de passagem, de um lugar para outro lugar. Era um lugar de peregrinação. Por isso eles não podiam se acomodar num único lugar, mas eles precisavam partir. É a dinâmica do livro de Números, é a dinâmica dessa travessia de 40 anos. Acampava e partia. Fazia uma longa jornada e depois acampava. Ficava um tempo naquele novo lugar e depois partiam de novo. Tudo segundo a palavra, tudo segundo a ordem do seu Deus. Por favor, aqui me permita fazer uma pequena digressão, porque se por um lado esse dado é forte, esse dado é impressionante, de todo jeito, por outro lado, de fato, não tem nada de muito impressionante aqui, porque a vocação de Israel, se você pensar na vida do próprio Abraão, o pai da fé, onde tudo verdadeiramente começa, foi uma vida de jornadas, foi uma vocação para a peregrinação, foi uma vocação para estar sempre a caminho, uma vida nômade, de muitas jornadas e peregrinações. O Senhor disse para Abraão, lá em Gênesis 12, saia da sua terra, saia do meio da sua parentela, saia mesmo da casa do seu pai e vá para a terra que eu vou mostrar para você. Você percebe o que é que nós temos aqui? Deus aconteceu na vida de Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão. Sua descendência vai ser numerosa como as estrelas do céu ou como os grãos de areia de uma praia. Abraão acaba de ouvir essa vocação
na forma de uma promessa, essa promessa na forma de uma vocação, e já precisa se colocar em movimento. Saia daí, mova-se, vá para o lugar que eu vou mostrar para você. Abraão nem sabe qual será essa terra, ele tem apenas que seguir um dia de cada vez as ordens que o Senhor vai lhe dando ao longo do caminho. Eles têm que estar com os ouvidos abertos, o coração pronto e disposto para obedecer. Abraão mal recebe a promessa, que é uma vocação, e a vocação, que é uma promessa, e já precisa sair do lugar onde ele estava, do lugar onde ele morava, mover-se na direção que Deus haveria de lhe mostrar. Isso aqui é muito interessante, porque Abraão, que agora se encontrava diante de Deus, que havia recebido essa grande promessa, ele precisava voltar-se para Deus. Ele precisava olhar para Deus, voltar-se para Deus. Sabe quando uma pessoa fala com você e você está olhando para outro lugar e você vira e olha para essa pessoa? O primeiro movimento era o de olhar para Deus. E o segundo movimento era de olhar para o horizonte, para o futuro, para a direção que Deus estava mostrando. E ele devia orientar sua vida agora naquela direção, sempre olhando para Deus, sempre seguindo adiante. Quando a gente leva tudo isso aqui, principalmente o chamado de Abraão como base e como fundamento da história e da vocação do próprio Israel, fica muito claro a emergência de duas palavras que são muito fortes e muito importantes. Elas têm um significado muito profundo na história de Israel. A primeira delas é em hebraico Kabbalah, esse significado de virar-se para Deus, de voltar-se para Deus. Deus fala e você olha para a direção de onde Deus está emitindo a sua voz. Mas a palavra segunda que emerge aqui como fundamento disso tudo é a palavra Mahala, que é muito parecida com Kabbalah, Kabbalah, Mahala. E sabe o que é que essa segunda palavra significa? Significa doença. Significa quando você cai num círculo vicioso, quando você fica dando voltas em redor de si mesmo, quando você não pode seguir adiante, quando você não pode mover-se do seu lugar, porque você está doente. Não necessariamente uma doença física, mas uma doença muito mais emocional. Você dá volta em torno de si mesmo. Você orbita no seu próprio mundo, orbita na sua própria vontade, na sua própria compreensão da vida. Sua vida fica fechada. Você fica andando num círculo fechado e desse círculo você não consegue mover-se para fora dele. Mas Abraão ouviu. E você também ouve. Eu também aqui ouço. Você precisa sair daí. Você precisa mover-se dessa situação. Isso está prendendo você. Você está vivendo em círculos. Isso está te fazendo adoecer. Eu quero que você olhe para mim. Eu quero que você olhe para o lugar para o qual eu estou enviando você. Esse lugar para o qual eu estou enviando você. Eu vou com você no caminho e eu te espero lá. Nisso que você chama de futuro. Foi assim o chamado de Abraão, que eu acredito que serve como perfeita metáfora do chamado de todos e cada um de nós. Mas aqui nós não temos só uma vocação, um chamado, a voz de Deus que é ouvida. Nós temos também a segunda possibilidade, que é a possibilidade de cairmos na doença, que é a possibilidade de ficarmos presos num círculo vicioso, que é a condição que um ser humano cai quando resolve não ouvir a voz de Deus, quando resolve não obedecer. No texto nós vimos, se vocês ouvirem a minha voz, se obedecerem os meus mandamentos, serão um reino de sacerdotes, uma nação santa. Aqui nós temos o retrato da vida, da dinâmica que envolve a vida de todo ser humano, sendo cristão ou não. A vivência de todos nós é uma vivência nômade, é uma vivência peregrina. O apóstolo no Novo Testamento já diz, nós somos peregrinos na terra.
Nós não temos uma verdadeira pátria na terra, porque a nossa verdadeira pátria está nos céus. A vida é sempre um caminho, a vida é sempre um percurso, é de um ponto para outro ponto, é de uma etapa para outra etapa, é de uma estação para outra estação, é da concepção para a gestação, é da gestação para o nascimento, é do nascimento para os primeiros passos, é dos primeiros passos para a infância, é da infância para a adolescência, para a fase adulta, para a melhor terceira idade. É sempre um percurso de um ponto para outro ponto. E nós precisamos sempre reavaliarmos em que ponto eu estou da minha vida. Onde é que eu estou na minha jornada, na minha peregrinação, na minha travessia do deserto da minha própria vida? Estou eu ouvindo a voz do Senhor? Estou eu pronto e disposto a obedecer a sua voz? Verdadeiramente entendo que a minha identidade é a de reino de sacerdotes, de nação santa, é de povo de propriedade exclusiva de Deus, que na maioria das vezes nós tratamos as nossas vidas como se nós fôssemos donos das nossas vidas. Mas o dono das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas, o texto vai dizer, minha é toda a terra. Então você tem a possibilidade de responder à vocação, de ouvir as palavras de Deus, de guardá-las no seu coração, de mover-se e colocar-se a caminho, mas você tem também essa enfermidade, essa vida fechada, esse caminhar em círculos como consequência natural de toda a resistência que fazemos, conscientes ou não, ao chamado e à palavra de Deus. Quando eu pego, minhas irmãs e irmãos queridos, Êxodo 19, e faço essa ponte com Números 33, quando faço a junção desses dois textos, explorando seus sentidos, as suas significações, então me salta aos olhos uma coisa muito clara, que eu acredito ser uma espécie de espelho de algo que considero tão bonito, também para nós. Eu vejo Israel fazendo essa experiência do deserto, e nós também fazemos essa experiência. Nós, nas nossas vidas, atravessamos muitos desertos, não é verdade? Mas depois eu vejo o Deus que fala nesse deserto, o Deus que vem nesse deserto, o Deus que vem ao encontro do seu povo, justamente quando no deserto. Aí depois eu vejo outra coisa mais bonita ainda, que esse povo não diz qualquer coisa. Esse povo faz uma convocação. Não é simplesmente uma exortação, mas é uma convocação, é uma vocação para que esse povo simplesmente atravesse o deserto, não estacione nesse deserto, mas se coloque em movimento. Então, Êxodo 19, com essa ponte para Números 33, vai servir como uma metáfora para mim perfeita de algo que começou bem lá atrás, com a fé do nosso pai Abraão, mas que serve para espelhar a situação de muita gente. Deus aqui é o Deus que vem ao nosso encontro. Não importa onde nós estamos, Ele não nos desampara. Mesmo se você estiver atravessando um deserto terrível, Ele vem ao meu, ao seu, ao nosso encontro. E Ele não vem de qualquer jeito, Ele sempre vem com uma palavra. E se essa palavra for de verdade acolhida, nós vamos receber uma força, uma unção, uma capacidade para sairmos do círculo fechado e nos movermos na direção que Deus nos indica. Ele é o Deus que fala, que nos chama para uma vida de santidade, mas isso tem as suas implicações. Em primeiro lugar, você tem que olhar para Deus, você tem que virar-se para Deus, você tem que voltar-se para Deus. Em segundo lugar, você tem que virar-se e voltar-se para a direção que Ele está indicando. Esse é o caminho, filho. Esse é o caminho, filha. Andem por ele. Esse foi o chamado de Abraão. Foi a revelação que aconteceu no Sinai.
Foi durante toda a travessia de 40 anos no deserto. Isso aconteceu quando eu e você nos convertemos, lembra? Nós estávamos numa situação e o amor de Deus nos arrancou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós ouvimos as palavras de Jesus, nós acreditamos no Evangelho da salvação e tudo começou a mudar nas nossas vidas. Essa temática que aparece em Êxodo 19, em Números 33, que é igualzinha à temática do chamado e da vocação de Abraão, guardando-se as devidas proporções, ela se repete muitas vezes no Novo Testamento, dos 4 evangelhos. Isso não é coisa somente do Antigo Testamento, isso não é coisa somente de Êxodo, isso não é coisa somente de Números, isso é coisa do Novo Testamento. Quer ver só? Deixa eu te dar alguns pequenos exemplos do que eu estou querendo dizer. Primeiro eu lembro o cego de nascença. Ele foi curado por Jesus, ele voltou a ver, ele teve sua visão restabelecida. É a história que você encontra lá em João 9, de 1 a 11. E esse homem, ele era completamente cego, mas quando ele foi curado por Jesus, ele ouviu palavras benditas, palavras maravilhosas, que passam perfeitamente com a temática que nós temos aqui. Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Vá. O cego que não via, que não podia andar porque não via, a não ser com auxílio e ajuda de alguém, agora pode ver, e a primeira coisa que ele precisa fazer é colocar-se em movimento. Esse homem cego foi curado por Jesus, voltando a ver, a primeira coisa que ele tem que fazer é romper com o ciclo de Mahala, romper com o ciclo da doença, romper com o ciclo de uma vida que gira em torno e em volta de si mesmo. Ele precisa seguir um rumo novo. Ele ouviu Jesus dizer, vá, e ele se levantou e foi na força daquela palavra. O que dizer do paralítico? Ele foi ajudado por 4 amigos, fizeram um buraco no teto e ele foi descido para o centro da casa onde Jesus estava. Isso está em Marcos 2, de 1 a 12. Também ele, depois de ser curado, ouviu as mesmas palavras benditas, também da boca de nosso Senhor Jesus, o Verbo encarnado, a palavra de Deus que se fez carne. Jesus olhou para aquele homem que era paralítico, que vivia doente, preso numa maca, olhou para aquele homem e disse, agora você levanta, você pega esse seu leito, esse instrumento que te aprisiona, e você vá para a sua casa. Esse homem podia até voltar para a sua casa, mas ele jamais voltaria a mesma pessoa. Ele não era mais um doente, ele não era mais um mendigo. Uma revolução radical aconteceu na sua vida. Também ele ouviu Jesus dizer, vá, levante-se, tome o seu leito, tire isso que te aprisiona do seu caminho. Você agora pode andar, portanto, vá. O que dizer do fariseu? Ele era um defensor da lei que não vivia de acordo com a lei. Ele usava a lei para provar e experimentar Jesus. E de Jesus ele ouviu a parábola do bom samaritano, uma das mais lindas do Novo Testamento, Lucas 10, de 25 a 37. Era um homem superficial, sem profundidade. Os fariseus, eles tinham a sua própria verdade. Eles queriam adaptar a verdade às suas vidas, e não as suas vidas à verdade. Eles queriam fazer tudo do seu jeito. Mas também ele recebeu a oportunidade de mudar. Também ele podia virar-se na direção de Deus. Também ele podia viver a partir daqui uma outra vida completamente diferente. Também ele ouviu as palavras benditas. Agora vá e faça você a mesma coisa. Seja você mesmo como o bom samaritano. Use você mesmo de misericórdia para com o seu próximo. Por fim, eu lembro a mulher flagrada em adultério. Ela foi brutalmente trazida aos pés de Jesus para ser julgada por Jesus. João 8, de 1 a 11. Uma mulher que vendia seu corpo, sua alma,
destruir a sua vida, a sua identidade, mas também ela ouviu: onde estão os teus acusadores? Também eu não te condeno, mas agora vá e não peque mais. Vai e comece a viver uma nova vida. Vai e se livre de tudo isso que te aprisiona. Vire-se, volte-se para Deus. Comece a viver de verdade. Isso aconteceu com essas pessoas que eu acabei de exemplificar, mas tem ainda a mulher com fluxo hemorrágico, o endemoniado gadareno, a filha de Jairo, a sogra de Pedro, que de uma febre altíssima levantou-se para servir. Todos eles ouviram esse chamado. Agora, foi porque eles ouviram essa palavra, foi porque eles prestaram atenção, isso é importante aqui, por favor. Foi porque eles ouviram essa palavra de Jesus, foi porque eles receberam essa graça de Jesus, foi porque eles não somente ouviram, mas prestaram atenção, que suas vidas foram transformadas. Eles não somente ouviram, não somente prestaram atenção, eles obedeceram àquele chamado. Eles obedeceram à voz daquele que lhes curava e lhes colocava de novo a caminho. Por isso, o ciclo da Maala, da doença, foi rompido. Eles entraram no círculo da Cabala, que não é mais um círculo, é um horizonte aberto. Significa uma vida voltada para Deus, significa virar-se para Deus, voltar-se para Deus. Foi assim que eu me senti guiado a ler e compreender Êxodo 19, fazendo essa ponte com Números 33, à luz de Números 33, fazendo essa ponte com Abraão, o pai da fé, o primeiro vocacionado. Ambos juntos, esses textos tratam dessa dinâmica de jornadas, de travessia, de atravessar o deserto, da vida como uma peregrinação. Ambos juntos tratam desse Deus que fala, que comissiona e que sempre nos envia numa missão. Mas já me aproximando da conclusão, deixa eu agora me dirigir a você de uma forma mais pessoal. Nós aqui, não eu e você, mas você e ele. Eu sinto que esse texto, ele quer nos levar a uma reflexão sobre o andar das nossas vidas. Nós dizemos o andar da carruagem, o andar das nossas vidas. Como é que você se encontra hoje? Como é que anda a sua, a minha, as nossas vidas? Qual é o nome do seu deserto? Desertos existem muitos. Tem o deserto que nós atravessamos por causa da perda de alguém que nós amamos. Tem o deserto que nós atravessamos porque somos surpreendidos com uma doença em nós ou em alguém que nós amamos. Tem o deserto de alguém que tira algo de nós, alguém que nos prejudica, alguém que nos faz uma injustiça, alguém que nos persegue. Desertos existem muitos. O deserto da tristeza, o deserto da depressão, o deserto de uma incapacidade para alguma coisa que você precisa fazer, mas não se vê capaz de fazer, uma tarefa muito grande, que você acha que é muito grande para você. Qual é o nome do seu deserto? Mas a pergunta principal não é só saber o nome do meu, do seu, do nosso deserto. É perguntar: você está caminhando? Ou você estacionou? Você está rodando em círculos, circulando aquilo que você perdeu? Quem você perdeu? Quem te prejudicou? Uma enfermidade, uma violência, uma injustiça? Você está vivendo no círculo dessa situação? Estacionou sua vida dentro desse círculo fechado? Ou você está seguindo adiante? Você está resistindo ou desistindo? Como é que de fato se encontra a sua, a minha, as nossas? Que cenário tem a sua vida? Quando você abre a janela da sua alma, quando você olha para fora, espiritualmente falando, que paisagem tem a sua vida? O que é que você vê quando você olha para fora de você mesmo, para frente, para os lados?
Que paisagem marca a sua vida hoje? Precisamos fazer essa reflexão, cada um consigo mesmo, pedindo o auxílio do Espírito Santo. A junção desses dois textos, esse chamado incrível que o povo recebe ali, para que fossem transformados em nação santa, em reino de sacerdotes, com uma vocação única na terra, vocação que é repetida no Novo Testamento. O apóstolo Pedro disse: nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Precisamos fazer esse exercício interior, procurar identificar o que é que nos paralisa, nos impede a visão, diminui quem nós de fato somos ou nascemos para ser. O que é que nos faz adoecer? O que é que nos faz andar em círculos? O que é que nos faz permanecermos nos desertos? Deus que falou com Abraão, o Deus que falou com os israelitas acampados nos pés da montanha sagrada, o Deus que falou 80 vezes no livro de Números, é o Deus que fala conosco hoje, é o eco da sua voz, não é o eco da minha voz, é o eco da palavra de Deus que nós aqui estamos ouvindo. Ele quer nos colocar a caminho de um novo horizonte, de uma nova vida, de novas possibilidades, porque Ele é aquele que pode fazer novas todas as coisas. Você pensa que não tem mais nada para acontecer na sua vida? Ele pode fazer novas todas as coisas. Quando você menos esperar, num piscar de olhos, a situação muda, uma porta se abre, a luz brilha. Você recebe uma força que não tinha, não sabia que tinha. Tudo é graça. Ouça esse apelo e saia desse círculo. Ouça a voz daquele que te chama. Venha para fora, volte-se para Deus, vire-se na direção do Senhor. Entenda que Ele te ama, Ele te quer bem, Ele pode, Ele quer te ajudar, me ajudar, nos ajudar. Chegou a hora. É tempo de nos levantarmos. Precisamos seguir esse caminho. Precisamos obedecer à voz que nós ouvimos. Precisamos voltar as nossas vidas na direção de Deus e na direção do caminho que Ele traçou para nós. Você precisa fazer o que você sabe que tem que ser feito. Custe o que custar, doa como doer. Exige sacrifício. Faça. Exige renúncia? Faça. Quem quer ser meu discípulo, tome sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse vai salvá-la. Deus, Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Ele sabe cada detalhe da sua, da minha, das nossas vidas. Ele conhece todas as nossas virtudes, mas conhece também as nossas fraquezas. Ele conhece a nossa força, mas conhece também os nossos medos e covardias. Mesmo assim, Ele nos ama. Termino dizendo que é tempo de começar um tempo novo. 80 vezes falou Deus no deserto. Ele é o Deus que fala no deserto. Você já pensou que Ele é o Deus que fala no seu deserto? Qual é o seu deserto? Deus quer falar no seu deserto. Ele tem o poder de falar ao seu deserto. Não somente aos seus ouvidos. Ele pode mudar tudo. Ele nos chama para levarmos a sua palavra para o meio das nossas vidas. Não é nada mais e nada menos do que viver e amar a palavra de Deus. Repito, não é nada mais e nada menos do que viver e amar a palavra de Deus. Não se trata apenas de ouvir as palavras, mas da vivência das palavras. Uma vez na Suíça eu adquiri um livro de um teólogo que eu gosto muito, chamado Heinz Zarnt. Eu sei que o nome é difícil e complicado. Se fosse traduzido para português, o nome desse livro seria Viver como se Deus existe. Muita gente vive como se Deus não existisse. É tempo de viver.
É tempo de amar. É tempo de colocarmos as nossas vidas aos pés de nosso Senhor. O nosso tempo, toda a nossa disponibilidade, todo o nosso amor. Não nos foi pedido amarmos de qualquer jeito, mas amarmos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Amém? Vamos ficar em pé. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela é santa, viva e eficaz. Nós ouvimos, Senhor, mas pedimos ao Teu Espírito Santo que faça o caminho dos nossos ouvidos para os nossos corações. Imploramos que a palavra de hoje encontre uma terra boa nos nossos corações. Que a palavra de hoje possa fincar raízes profundas no solo da nossa alma. Que ela possa crescer e produzir muitos frutos para a honra da Tua glória e louvor do Teu nome santíssimo. Vem conosco, Senhor. Dá-nos a força que nós precisamos. Assim oramos em nome do Teu Cristo, nosso Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Da sombra é o meu descanso. Só para ouvir Tua voz. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso mesmo ouvir a Tua voz. Vem me ajudar. Fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. O sobrenatural acontecer e nada me será impossível. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Tua sombra é o descanso. Só para ouvir Tua voz. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala,
Amém. Como pessoa, como povo de Deus que escuta a palavra que hidrata e irriga o deserto do nosso coração e que mais ainda incendeia a nossa alma a querer viver no seu evangelho, saudemo-nos na graça e na paz do Senhor. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Não se desespere, não se entregue assim, pois existe um Deus que cuidará de ti. Todo este sofrer logo vai ter fim. Deixa sua vida Cristo dirigir, e Ele quer te dar a vitória, também quer te libertar. Abra o coração nessa hora, sua vida vai mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Não se desespere, não se negue assim, pois existe um Deus que cuidará de ti. Todo este sofrer logo vai ter fim. Deixa sua vida Cristo dirigir, e Ele quer te dar a vitória, também quer te libertar. Abra o coração nessa hora, sua vida vai mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver.
A graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Amém. A graça e a paz do Senhor seja com vocês. Como expressão de nossa gratidão a Deus, prova de nossa fidelidade ao Senhor, tragamos ao altar do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, e como oferta agradável a Deus, possamos oferecer a Ele o nosso coração e a oferta de nós mesmos. Amém? Agora. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos serão frustrados. Escuta-me, pois havias dito, e então falarei contigo. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Me perguntarei, me ensinarás coisas maravilhosas para mim. Mudou o Senhor, mudou a minha sorte, mudou a minha vida, mudou o Senhor, mudou a minha sorte, mudou a minha vida. Senhor, nós te apresentamos, Senhor Deus, esses dízimos e essas ofertas, com demonstração, Deus, da nossa gratidão a Ti, Pai, por tudo quanto Tu tens feito em nosso favor. Mas nós apresentamos, Senhor Deus, não só a esses, mas a nós mesmos, Senhor, como ofertas vivas diante do Teu altar, Pai. Para que as nossas vidas, Deus, sejam a maior prova, Deus, da dedicação do nosso amor por Ti, em nome de Jesus. Porque tudo, Senhor, vem de ti e do que é teu tu damos. Amém. Eu quero convidar você que tem motivo especial de gratidão a Deus nesta manhã para estar aqui ladeando o altar enquanto nós celebramos este momento eucarístico. Se for o caso, aproxime-se, por favor, enquanto nós nos preparamos aqui. Amém, glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso mesmo, né? Vejam, a gente quando olha em volta do altar, vê tanta gente testemunhando bênção especial recebida, nós temos cada vez mais alegria no coração, crendo que o nosso Deus não se cansa de estender sobre nós a sua mão, trazendo bênção sobre bênção em nossa vida. Então vamos orar em gratidão ao nosso Deus. Ah, meu Pai, como somos gratos, Senhor, por tudo que tens feito e realizado em nossas vidas. Tu tens sido e és um Deus fiel que tem cuidado de nós, falado ao nosso coração e à nossa vida, mesmo em meio a desertos.
Tu és um Deus cuidadoso, misericordioso, e por isso queremos te agradecer por cada bênção realizada, por cada sonho realizado, por cada não concedido, que nos preserva às vezes de tantos males, por cada livramento. E por isso diante de Ti nos apresentamos com o coração cheio de gratidão e louvor, reconhecendo a Tua glória. E por isso Te louvamos, Senhor, mas queremos Te adorar também, pelo que és e não pelo que fazes, pois Tu és o nosso Deus, a razão da nossa vida. E por isso Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Toda glória e ação de graças te sejam dadas, ó Deus e Pai, de infinito poder e amor, por toda a criação e também por nos teres feito a tua própria semelhança. E porque quando nós caímos em pecado, o Senhor enviou misericordiosamente em nosso socorro o seu único Filho, Jesus Cristo, o qual para a nossa redenção tomou sobre si natureza humana e sofreu morte e morte de cruz. E nós te louvamos, Pai, pelo sacrifício realizado pelo teu Filho Jesus, quando entregou a sua vida em favor de nós, para redimir toda a humanidade. E na noite em que foi traído, o Senhor Jesus, tendo tomado o pão, partiu, deu graças e entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo, que é dado por vós, comei dele todos. De forma semelhante, após a ceia, o Senhor tomou o cálice, estendeu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, esse é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos. E disse ainda o Senhor: porque todas as vezes que vocês comerem do pão, que beberem do cálice, vocês anunciarão a minha morte até que eu venha. A tua morte, Senhor, nós anunciamos, a tua ressurreição nós proclamamos, e a tua vinda nós esperamos, dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. E assim, Pai, nós te pedimos que tu te dignes abençoar e santificar estes elementos, o pão e o cálice, separados do uso comum, para o uso especial nesta manhã. E que o Senhor também estenda sobre a sua igreja a sua mão, trazendo sobre ela dons, para que haja edificação no meio do teu povo, Senhor. E assim nós te louvamos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos nos unir pelas mãos. Vamos orar conforme Cristo nos ensinou. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. O cálice que abençoamos, a comunhão do sangue do Senhor. Porque nós, embora muitos, somos um só corpo. Olha que coisa maravilhosa, né? Todo mundo em volta da mesa, símbolo de verdadeira comunhão, não é? Mas ao mesmo tempo, povo de Deus, que é convidado a participar da mesa do Senhor. Essa mesa não é mesa da igreja cristã episcopal. Cristo é o anfitrião e ele convida todos nós, membros do seu corpo, independente do ramo denominacional, para que participemos da sua mesa. Mas nós sempre trazemos aqui as palavras escritas na carta de Paulo a 1 Coríntios, quando ele diz: examine-se cada um a si mesmo, coma do pão, beba do cálice, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, no corpo não deve haver pendências, não deve haver máculas, né? Não deve haver ausência de perdão. Nós precisamos estar sempre diante do nosso Deus, levando a Ele a nossa vida, para que Ele possa nos conduzir de um ponto a outro na nossa caminhada, que esse ponto final seja a glória de Deus, seja Jerusalém celestial. Por isso, somos convidados a confessar nossos pecados sempre antes de participar da mesa, para que participemos em paz com Deus. Aliás,
todo tempo é tempo de confissão de pecados. Sempre que a gente cair, de imediato deve arrepender-se e buscar o perdão do Senhor. Então quero convidá-los a voltar aos seus lugares, de joelhos, em pé, assentados, como vocês acharem que é mais conveniente estar diante de Deus. Nós vamos ter um momento de confissão. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, de infinito amor e misericórdia, nós confessamos que temos pecado contra Ti, em pensamentos, em palavras, em ações, e tantas vezes até mesmo pela nossa omissão. São muitas as vezes que deixamos de fazer aquilo que sabemos que deveríamos ter feito, e também outras tantas que fazemos aquilo que não poderíamos ter feito. Somos habitados assim por um sentimento de culpa que nos traz de volta ao melhor lugar do mundo, aos pés do Salvador. Nós aqui confessamos, porque o Evangelho é boa notícia. E a Tua palavra nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado pelo perdão. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela salvação. Derrama a Tua paz nos nossos corações. Cria em nós um espírito sempre pronto e disposto a Te obedecermos. Oramos agradecidos pelo Teu perdão, em nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos somos convidados a participar da mesa do Senhor e vamos fazer isso enquanto louvamos ao nosso Deus. Deus, leva minha lei em todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai.
somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De Jesus. De Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio de participar da tua mesa, por ser alimentado com o corpo e sangue do teu Filho Jesus. Nos sustenta para que possamos fazer a nossa caminhada, nossa jornada como peregrinos nessa vida, mas como filhos e filhas do teu amor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Temos alguém que está fazendo aniversário hoje ou fará em algum dia dessa semana até o próximo sábado? Paulinha, quer se conhecer? Flavinho, né? Foi ontem, mas estava aqui domingo. Recebe hoje os parabéns, gente, embora. E agora tá bom de abraçar Flavinho, que ele agora tá forte. Agora tem onde pegar. É. Quem mais? Gérlia lá, olha. Mas ela estava aqui. Recebeu o abraço no dia. Só tu que veio atrasado. Então vamos cantar parabéns para os nossos irmãos, dar um abraço, pedir a bênção de Deus na vida deles. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, nós e o povinho, que a vida lhe seja um eterno sonho. Amém.
Paulinho, Gerlia, Paulinha, que Deus abençoe muito a vida de vocês e de todos os aniversariantes que estão por aí, fazendo aniversário de idade, aniversário de casamento, que Deus abençoe a vida de todo mundo. Amém. E visitantes, temos alguém que está vindo hoje pela primeira vez ao nosso culto, ao culto do Senhor, né, mas celebrado aqui no domingo pela manhã. Tem alguém nos visitando? Mais alguém? Aqui, começou pela festa do milho a visita dela, aí se estendeu até hoje, ó, tá vendo? Vamos ficar em pé, a gente tem uma música especial para vocês, e um abraço para você também visitando. Ó, tem um visitante ali, então fique em pé que tu vai ganhar um abraço de todo mundo e uma música. Amigo, a alegria é ter você aqui. Nos dá sempre vontade de cantar e de dizer que Cristo quer te oferecer a alegria de viver. Aceite o seu amigo, ele será. Queremos que você volte outra vez e novamente lhe diremos que foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Que bom, foi bom conhecer vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, sejam bem-vindos. Se gostou, volte outras vezes. Venha fazer parte com a gente do corpo de Cristo. Deus abençoe. Nós teremos, dia 30 de julho, a confirmação de novos membros da Catedral. Se você participa já da Catedral Betânia, já tem tempo, já está convicto ou convicta que Deus chamou você para servir aqui, você ao final do culto vai preencher a ficha, vai entregar o introdutor, porque a pastora Raquel vai chamar você para um conjunto de encontros, para que você possa se preparar para estar aqui na frente, não é, diante do bispo diocesano e da nossa província, confirmando a sua fé no Senhor e dizendo: Senhor, eu estou disposto a te servir neste lugar. Não é? Então você vai preencher a ficha. Temos também de 7 a 9 de julho o nosso 21º lado a lado. Então você, né, que conhece pessoas, eu quero dizer uma coisa para você importante. O pessoal pensa que o lado a lado foi criado para casais que estão passando por crises. Isso não é verdade. O lado a lado foi criado para casais que desejam ter uma vida conjugal muito mais excelente na presença de Deus. Então esse é o motivo do lado a lado, né? Graças a Deus que quando a turma está em crise e passa por lá, muitos, né, saem livres da crise, atravessam o deserto da crise, mas foi criado para que nós tivéssemos uma vida conjugal muito mais excelente. Então, se você conhece casais, convide-os para participar deste momento. E teremos, por fim, no próximo dia 30 de junho, 30 e 1º de julho, o nosso Imersão para a Juventude, onde o tema será intimidade com Deus. Então, para jovens de todas as idades, né? E deveremos também ter os pais que desejarem estar presentes nesse momento, aqui também presentes no Intimidade com Deus. Amém? Então, queridos, vamos sair do templo sem sair da presença do nosso Deus. Nosso culto continua na nossa vida natural. Então, vamos cultuar nosso Deus com a nossa vida. Esse é o nosso dever, né? É assim que nós dizemos: Senhor, nós estamos dispostos a fazer o que o Senhor pede. Amém? Então vamos orar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, o nosso Senhor e Salvador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam conosco e conosco habitem hoje e sempre. Amém. E, portanto, vamos na paz de Cristo, sejamos corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!
Que todos tenham uma ótima semana na presença do nosso Senhor e que possamos participar desse momento final de louvor com os nossos irmãos. Amém. Amém. Rompendo em fé, minha vida se revestirá com teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. Nas montanhas e mares, desertos e vales que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo